Rodada maluca no Brasileirão e ruim pro Botafogo. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui nesse vídeo de análise da rodada você confere tudo sobre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, é claro que baseado aqui numa ótica de botafoguense, mas se você torce para outro time, fica por aqui, com certeza eu vou falar do seu time, da situação do seu time na tabela e do jogo do seu time nesse final de semana. Bom, vamos aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro, começar com o primeiro jogo, que foi Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense venceu por 3-0 no Maracanã. Não vi esse jogo, porque estava no mesmo horário ali do jogo do Botafogo, né, que a gente estava transmitindo. Gols do Samuel Xavier, do Serna e do Keno. O Serna que vive uma ótima fase. O Fluminense venceu com facilidade no Maracanã. Um Atlético Mineiro apático, né, que vinha melhorando o desempenho aí com o Jorge Sampaoli, mas que está sendo muito cobrado, está próximo ali da zona de rebaixamento, cobrado pela diretoria agora, tanto os jogadores como a comissão técnica, e o Fluminense melhorando no comando do Luiz Beldia, desde que assumiu aí a equipe naquele clássico contra a gente, né? O Atlético Mineiro está a 4 pontos da zona de rebaixamento, precisa se preocupar sim, mas tem 2 jogos a menos contra Fortaleza e Sport em casa, então a tendência é que o Atlético Mineiro saia dessa briga. Já o Fluminense foi péssimo pra gente, como eu falei, né? 5 pontos de diferença pra gente, mas tem 2 jogos a menos. Um deles, inclusive, o Fluminense vai disputar agora no meio de semana contra o Mirassol, lá no Maião em Mirassol, e o outro é o Ceará em casa. Então, se o Fluminense vencer os 2 jogos a menos, ele passa a gente. Isso vai ser bizarro, cara. Então, é torcer pro Fluminense tropeçar em pelo menos um desses jogos, pra não se aproximar tanto da gente. Bom, Bragantino e Grêmio, outro jogo às 6h30, também não vi, como eu falei, estava no jogo do Botafogo, né, estava transmitindo o jogo do Botafogo. O Bragantino venceu por 1-0, gol de pênalti muito polêmico do John já nos acréscimos, só cheguei a ver o gol de pênalti mesmo, que depois acabou a transmissão, a gente botou lá no jogo. E o Grêmio reclamou bastante, o Kahneman foi expulso também. O Grêmio reclamou da expulsão do Kahneman, que não tinha uma imagem que mostrava que ele tinha agredido o adversário. E na entrevista, pós-jogo ali, na entrevista na saída de campo, o Marlon deu uma belíssima entrevista, se você não viu, ainda veja, criticando a arbitragem, enfim, os erros de arbitragem contra o Grêmio, contra os times no geral. O Bragantino venceu e, assim, não vou dizer que foi ruim pra gente. O Bragantino tá com 36 pontos agora, tá com a diferença de 7 pontos pra gente, mesmo número de jogos, então muito difícil o Bragantino colar nessa briga pela Libertadores, já que o Bragantino acho que conseguiu sua segunda vitória, se eu não me engano, em 13 ou 14 jogos, vive uma péssima fase, tomara que continue assim. E o Grêmio tá com 33 pontos, então se tivesse empatado, os dois iriam a 34, né, já que o pênalti foi no último lance, mas também não faz tanta diferença assim, como eu falei, não vejo o Bragantino como concorrente direto, muito menos o Grêmio também, que tá com 33, e acho que se alguém cogitava o Grêmio brigar pela Libertadores com a gente, acho que essa chance já morreu de vez, mesmo nos jogos, e 10 pontos de diferença. Bom, Inter e Botafogo 2-0, jogo patético do Botafogo, né? O Botafogo começa até jogando direitinho os primeiros 5 minutos, né? O Savarino tem uma chance boa ali, desperdiça. O Inter abre o placar depois de uma falha grotesca do Léo Lin, que dá o gol para Alan Patrick. Barbosa também sai da linha de zaga. Marlon Freitas não marca o Alan Patrick dentro da área. Gabriel Bahia também dá espaço, enfim. E no segundo tempo o Vitinho faz o 2-0 que mata o jogo. O Botafogo até sofre bastante no primeiro tempo. O Inter bota a bola na trave, né? O Léo Lin faz uma ótima defesa. Enfim, o Inter já era até para ter feito mais no primeiro tempo. Acho que o justo era terminar 2-3-0 o Inter. No segundo tempo, o Botafogo estava 1-0, teve um pênalti escandaloso ao marcar no Arthur Cabral. Mais uma vez a arbitragem prejudicando o Botafogo, mas o Botafogo mereceu perder mesmo, o Inter mereceu vencer, era o time que queria mais. O Beira-Rio, mesmo não estando cheio, estava apoiando bastante o time, a torcida estava jogando junto e o time estava se doando bastante e conseguiu uma vitória merecida. E o Botafogo perde e se complica na tabela, né? O Botafogo agora está com o mesmo número de pontos do Bahia, do Mirassol, e 5 pontos na frente do Fluminense, como eu falei, mas o Fluminense com 2 jogos a menos, Mirassol com 1 jogo a menos e o Bahia com 1 jogo a menos. Nossa situação não tá tão legal quanto estava, e o Inter, cara, não é nosso adversário direto, né? 11 pontos de diferença, mesmo com um jogo a menos contra o Bahia, né? Na Fonte Nova. Dificilmente o Inter, vai colar na gente, mesmo se vencer esse jogo atrasado, aí vai ficar 8 pontos. Então, assim, não vejo como um concorrente direto, mas conseguiu uma vitória que dá uma largada aí para a zona de rebaixamento, né? O Inter agora tá 7 pontos da zona e com um jogo a menos em relação à vitória. Bom, Corinthians e Mirassol, Corinthians 3-0, o último jogo do sábado, às 9 horas da noite. Corinthians fez o que a gente não fez, né? A gente abriu o placar contra o Mirassol e tomou um empate no segundo tempo. Corinthians foi lá e fez isso durante o jogo todo, 3-0. André, Maicon e Yuri Alberto. Yuri Alberto fez um grande jogo, fez gol e deu assistência. Enfim, mais uma grande partida dele nesse Campeonato Brasileiro, né? Corinthians dá uma respirada em relação à zona de rebaixamento, 33 pontos agora. Tá a 8 pontos do Vitória, acho que não briga mais para não cair, precisa aí de
3 vitórias e 2 empates para não cair, 3 vitórias e um empate, muito dificilmente o Corinthians vai ser rebaixado. E o Mirassol, essa derrota aí foi ótima pra gente, porque o Mirassol tá com o mesmo número de pontos da gente, tem um jogo a menos, então assim, torcer para esse Mirassol empate e Mirassol e Fluminense ser empate, mesmo que o Mirassol passe a gente, mas pelo menos o Mirassol não pontuou nessa rodada e a distância pra gente não deve aumentar muito mesmo com um jogo a menos, só de uma rodada aí, caso eles vençam. Bom, outro jogo da rodada, Vasco e Vitória, jogo muito bom, tá? Já esperava ser um jogo movimentado, mas foi ainda mais do que eu pensei, porque o Vasco abriu o placar de cabeça com o Nuno Moreira, o Vitória empatou com o Canta La Pedra, bom jogador, tá? Jogador espanhol que o Vitória trouxe lá, jogava no futebol grego. Depois ele bate a falta pro gol do Lucas Halter, aquele mesmo, capitão do Vitória, ex-jogador do Botafogo. No segundo tempo, o Vasco empata com o Ryan já no comecinho. Depois o Vasco vira num pênalti batido pelo Ryan, também escandaloso, o pênalti que bateu no braço do Cáceres, ex-jogador do Vasco. E aí, nessa marcação de pênalti, né, quando o juiz estava indo pro VAR, o Halter toma amarelo. E o Vasco, depois que vira o jogo, tem uma falta pro Vitória, né? Que o Halter empurra o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. O Halter é expulso. E aí complica muito a situação do Vitória. Mas mesmo assim, o Vitória empata o jogo nessa falta. Gol de cabeça do Cáceres, lei do ex, como eu falei, jogou no Vasco lá em 2019. E aí o Vasco pressiona no final do jogo. E com um GB de cabeça, garoto da base aí do Vasco, tá dando sua volta por cima, não tava tendo muitos espaços. Faz o gol que dá a vitória ao Vasco e o alívio ao Vasco, né? O Vasco agora não briga mais para não cair. Tá ali agora 8 pontos de diferença pro Vitória. Se o Vitória tivesse ganho, traria o Vasco para essa briga, né? Porque iria 28, o Vasco ficaria com 30, ia achatar bastante a tabela. Vitória nem empatou e continua a 3 pontos do Santos, também perdendo a rodada. A gente vai falar já sobre essa equipe paulista. E outra coisa destacada desse jogo, cara, as duas zagas muito ruins, tá na bola aérea. Tanto a zaga do Vitória quanto o goleiro do Vitória não sai do gol. A zaga do Vasco também, o Léo Jardim também não sai do gol. O Lucas Arcanjo e o Léo Jardim saindo do gol bizonhos. As duas zagas muito ruins na bola aérea, principalmente o Vasco na bola parada, tá? A bola aérea do Vitória é ruim no geral, na bola parada, em cruzamentos com a bola rolando, enfim. Bizarro mesmo, tava na cara que o Vasco fazia esse quarto gol. E de cabeça, né? 2 gols de cabeça do Vasco no jogo, porque a zaga do Vitória realmente deixa a desejar, mas tá melhorando com o Jair Ventura, tá? O time no geral, acho que tem chance aí de não cair. Bom, o São Paulo e o Palmeiras, 3-2 pro Palmeiras de virada no Morumbi, clássico paulista. O São Paulo abre o placar, 2-0 no primeiro tempo, né? Luciano e Tapia. Já achei que o São Paulo ia ganhar, se aproximar da gente, mas no segundo tempo acontece o lance mais escandaloso que eu já vi não marcado na Aravar. Um pênalti assim absurdo não marcado pro São Paulo. Ia matar o jogo quando estava 2-0 São Paulo. Teve um lance de expulsão também do Andrés Pereira, uma entrada forte, que ele poderia ter facilmente sido expulso, mas o Palmeiras sempre conta com mais de dia de arbitragem. Nesse caso foi até bom pra gente, né? Bom, Flaco Lopes fora da área, Vitor Roque de cabeça e Ramon Sousa viraram o jogo e o Palmeiras toma a liderança aí do Campeonato Brasileiro, passou o Flamengo. O Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 em relação ao campeonato no geral. O Palmeiras joga contra o Juventude agora, jogo atrasado nesse sábado, durante a data FIFA lá no Allianz Parque, e tem também um jogo contra o Santos, clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O Flamengo só tem um jogo a se fazer contra o Sport fora de casa. Palmeiras que agora se torna o grande favorito a ser campeão. E o São Paulo foi ótimo essa derrota pra gente, porque o São Paulo tá aí a 5 pontos da gente ainda, não diminuiu a distância. Se tivesse vencido, iria a 2. Pelo menos o São Paulo não foi o adversário que colou na gente nessa rodada. Bom, falei em Flamengo, Bahia e Flamengo 1-0. Confesso que estava torcendo pro Flamengo nesse jogo para ajudar o Botafogo. Eles podem falar, pô, como é que você estava torcendo pro Flamengo? O Flamengo, se torcer para eles, vai ser campeão e tal. Não, é só nesse jogo específico, tá? Torcendo para eles eles ajudarem a gente, mas quando eu torço pro Flamengo não adianta. Dá sempre ruim. O Flamengo perdeu pro Bahia de 1-0, como eu falei. Danilo foi expulso no início do jogo. Uma entrada forte ali, uma solada na cabeça do adversário. Depois, mesmo assim, o Flamengo tem uma chance cara a cara. Samuel Lino e Ronaldo faz uma grande defesa. O Bahia abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. E aí no segundo tempo não acontece muita coisa não. O Bahia até faz um gol anulado, corretamente anulado por impedimento que o VAR marcou. E o Alan Cian expulso no final do jogo. Termina 1-0 mesmo pro Bahia, que venceu e, como eu falei, péssimo pra gente, porque igual o nosso número de pontos e com um jogo a menos, que é aquele jogo que eu já citei aqui na hora de falar do Inter, jogo atrasado contra o Inter na Fonte Nova. Como eu falei do Flamengo, o Flamengo agora perdeu a liderança e tá com julgamentos em relação ao Palmeiras, então pode ficar ainda mais difícil essa briga, apesar de que tem Flamengo e Palmeiras depois do nosso clássico contra o Flamengo na 29ª rodada, domingo às 6h30 da noite. Esse jogo aí pode decidir o Campeonato Brasileiro. Bom, outro jogo ainda no domingo à noite, 6h30, eu tava vendo o jogo do Flamengo, então não vi isso aí. Juventude e Fortaleza, Rafael Bilu e marcou pro Juventude. O Juventude ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Gilberto.
e no segundo tempo Mancuso e Barreiro. Barreiro, bom jogador, tá? Centroavante, se eu não me engano, foi do São Lourenço, já fazia gol lá no futebol argentino. Viraram o jogo pro Fortaleza, era o jogo de quem perdesse ia dar Deus, né, gente? E o Juventude já pode dar Deus, já pode dar um hello aí pra Série B, porque são 5 pontos de diferença para o Santos. O Juventude não consegue vencer dentro de casa, que sempre foi a sua arma principal dentro da Série A. Só se manteve na Série A por causa das vitórias dentro de casa e esse ano não está conseguindo. Então acho que o Juventude já foi. O Fortaleza não foi ainda não, porque tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Desde que o Martim Palermo assumiu o comando da equipe, está melhorando. E agora está 4 pontos do Santos. O Fortaleza deu uma reagida boa. E é o que eu falei aqui já nas últimas análises, eu falei que se o Vitória se salvasse, ia cair um dos grandes. Se o Vitória ou o Fortaleza se salvarem, vai cair um dos grandes, porque o Ceará já não briga mais, já tá com 34 pontos. Então, assim, a tendência realmente é cair o Santos, ou o Atlético Mineiro, ou o Inter, enfim. Acho que principalmente Santos e Atlético Mineiro, acho que Inter e Grêmio já estão com uma pontuação mais acima, mas esses times têm que ficar de olho aí do Grêmio para baixo, que a situação deles não tá legal, não. Bom, Cruzeiro e Sport 1-1. O Cruzeiro, com o Mineirão lotado, né, decepcionou sua torcida. O Derek Lacerda abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, empatou o jogo. E o Cruzeiro sai de vez da briga pelo título, né? Acho que dá pra falar isso, porque o Cruzeiro, como vocês podem ver aqui, 3 pontos de diferença pro Flamengo e pro Palmeiras, beleza, mas tem um jogo a mais, perdão, em relação ao Flamengo e 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras. Então a tendência com esses jogos a menos das outras equipes é o Cruzeiro se distanciar ainda mais da briga pelo título. O Cruzeiro que já enfrentou o Flamengo na última rodada, no Maracanã, ficou no empate e ainda tem um jogo contra o Palmeiras, só que é no Allianz. Então, realmente, o Cruzeiro vai ficar ali mesmo, deve terminar o campeonato em terceiro, dificilmente vai ser ultrapassado também pelas equipes de baixo. Já o Sport está rebaixado, como eu já falei, não acho que vale a pena prolongar sobre o Sport, está cumprindo tabela, né? Ceará e Santos 3-0, Ceará do Léo Condé surpreendendo, tá? Grande campeonato, o Léo Condé é treinador do Vitória na Série B, foi campeão da Série B pelo Vitória em 2023. O Ceará venceu com gols do Fernando Sobral, do Lucas Mugni, que faz um bom campeonato brasileiro pelo Ceará, jogador que foi do Flamengo, e o Pedro Henrique, que vive uma ótima fase, ex-Inter, ex-Corinthians, fez gol no Vasco em São Januário, fez gol no São Paulo no Morumbi, e agora faz gol no Santos no Castelão. Um matador gigante, né, nessas últimas rodadas, o Pedro Henrique. Enfim, o Ceará, 34 pontos, como eu falei, não acho que briga mais para não cair. Acho que era a esperança dos times grandes aqui de baixo, era o Ceará realmente ocupar a vaga deles caso o Vitória ou o Fortaleza salvassem. O Ceará já não vai mais fazer isso. E ainda tem um jogo a menos, né? O Ceará, como eu falei, o Fluminense no Maracanã. Mas o Santos é quem se complicou, porque continua com o mesmo número de pontos em relação ao Vitória, não se distanciou. E é o grande favorito a cair, né? Porque se salvarem o Vitória ou Fortaleza, quem deve cair é o Santos, né? Bom, já falei sobre todos os jogos. Acho que é isso, galera. Se tivesse que apontar aqui vencedores nessa rodada, eu apontaria o Palmeiras, que assumiu a liderança com um jogo a menos em relação ao Flamengo. Apontaria Bahia e Fluminense, que venceram e viram seus concorrentes diretos, o Botafogo, o Mirassol e o São Paulo, perderem. E também o Fortaleza, porque venceu um concorrente direto, né, o Juventude, matou o Juventude logo e viu o Vitória perder, o Santos perder e o Sport empatar, mas o Sport, como eu falei, já tá morto, o Atlético Mineiro perder também. Então, enfim, acho que dá claramente para apontar os vencedores aí dessa rodada e acho que a tabela tá muito achatada, muito bem definida de qual time vai brigar pelo quê. Bom, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que isso fortalece mais o nosso trabalho. E vamos aí, né? Vamos para essa semana aí de data FIFA, ver se o Botafogo dá paz, dá tranquilidade pra gente quando voltar aí, embala uma sequência de vitórias que a gente tá precisando, porque a situação não tá muito legal, não. Eu tô preocupado, mas ainda acho que a gente vai se classificar pra Libertadores. Beleza? Abraço, saudações alvinegras, valeu!